estar lendo aqui com os irmãos, no livro de João, porque Deus ele colocou essa palavra aqui no meu coração e eu fiquei pensando. Porque sempre a gente, como a palavra fala no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o pregador ele quer buscar aquela palavra que vai ficar fixada, né? Mas não tem palavra que fique fixada somente da vontade do pregador. A palavra que fica fixada é aquela que é da vontade de Deus. E quando a pastora Elisa ela veio aqui falando aqui de amizade, de amigo, então veio essa confirmação daquilo que Deus tem preparado para nós aqui nessa noite. Essa grande promessa, né? E eu creio essa honra da qual Deus tem proposto aí para a vida do Maurício, para a vida da Joana, juntamente com as irmãs aí, a Liliane e a irmã Rosinha, que vão estar aqui, né? Aqui apoiando o Maurício, ajudando o Maurício. E a gente, né, nas oportunidades, né, pastor? Vamos estar aqui também, porque é o tempo, como a pastora Elisa disse, é o tempo do renovo, da restauração, do cumprimento da promessa. Que este é o ano da restauração, no qual Deus já decretou, já na virada do ano, né? Que seria o ano do qual as promessas passariam a ser cumpridas. E eu fico feliz que essas promessas têm sido cumpridas através da vida de todos aqueles que entenderam esse chamado, esse mistério de Deus e se achegaram na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente fica simplesmente na palavra que nós temos promessas de Deus. Mas para que a promessa dele se cumpra e permaneça, é como diz, ele é a videira, né? E então nós precisamos, o Pai é a videira, então nós precisamos estar ali ligados. Se nós não estivermos ligados, não vai adiantar nada. E como falando aqui de amizade, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, capítulo 11. No capítulo 11, eu vou ter que pegar no celular mesmo, porque minha vista não está legal. Mas Deus vai, né? Como disse que é o tempo de restauração de cura, eu creio que Deus tem mistério aqui para os meus olhos também e eu tomo posse. Glória a Deus. João capítulo 11. Aqui no verso de número 3, que diz assim: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vamos aqui fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, aqui estamos mais uma vez. Meu Pai, neste lugar, meu Pai, do que eu creio especial, onde vidas, meu Pai, se achegarão, onde vidas, meu Pai, serão tocadas e resgatadas. E mais uma vez eu digo, Senhor, o Teu nome será glorificado, porque esse é o verdadeiro propósito, Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada para Ti, Senhor. E por essa razão, aqui estamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falando de amizade, né? E quando a palavra fala aqui no livro de João, no capítulo 11, dizendo: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Quando nós vemos essa palavra aqui, todos nós conhecemos que fala a respeito da ressurreição de Lázaro, que fala a respeito desse milagre, um dos últimos milagres feitos por Jesus, já no final do seu propósito aqui na terra, né? E Jesus, ele veio, ele cresceu como toda criança, aos 12 anos ele estava na casa de Deus, né? Foi esquecido na festa, foram para uma festa, os pais na festa, esqueceram aquele menino na festa, e quando eles voltavam, achavam que o menino estava perdido, muito pelo contrário. Ali que o menino já estava se encontrando e sabendo qual era a sua verdadeira missão, né? Estava ali na casa de Deus, e ali ele falava, ele pregava, e todos olhavam para ele com grande entusiasmo. Como é que pode esse menino com tamanha sabedoria? Mal sabiam eles que estavam diante da palavra, daquele que era verbo, que se fez carne, o negócio tornou uma palavra. E essa palavra que ia ficar aí pregada para ser apregoada durante tantos anos aí, mais de 2000 anos, e é uma palavra viva e eficaz, né? Mas quando nós chegamos aqui, nessa palavra, nesse livro de João, e João ele começa aqui a descrever essa questão de uma amizade. Porque muitas vezes a gente olha para essa passagem, o que a gente lembra dela é que essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado.
Mas só que antes de chegar nessa questão, nós vemos aqui uma palavra tão interessante que fala assim, olha, e mandaram as irmãs de Lázaro e falar para Jesus que aquele que ele ama estava enfermo. E nós sabemos essa história. E sabemos que a palavra diz que quando Lázaro ficou enfermo, e a casa que mais Jesus andava. Interessante é isso. Quando eu falo de amizade, porque tinha todos os discípulos, a palavra diz que quando estava ali enferma a sogra de Pedro, Jesus, ele foi até lá já de imediato, né? E Jesus foi lá para curar a sogra de Pedro. E interessante que quando ele chegou lá, ele repreendeu aquela enfermidade. Naquele mesmo momento, a sogra de Pedro levantou e começou a servir. Então é interessante essa passagem, porque ela fala a respeito de um milagre, mas não foi um milagre simplesmente, ou um milagre somente, simplesmente para Jesus, né? Porque ele é a vida, ele é a vida. Mas um milagre que chama atenção, e sempre a gente prega o quê? Não, tira a pedra, faça isso, faça aquilo. Mas o que chama atenção aqui é aquilo que os fariseus faziam e fazem até nos dias de hoje. Porque quando viram que Lázaro estava enfermo, e Satanás muitas das vezes ele induz pessoas e ele seduz pessoas, porque o propósito dele é dizer que não vale a pena ser amigo de Jesus, né? Não vale a pena. Então se você for parar e ver, quando chega a lei que ele manda as irmãs dele lá, e a irmã de Jesus chega até lá para falar com ele, né? Vamos aqui só ler para que você entenda o mistério. E verso 3, e mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, porém, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha que interessante, Jesus amava. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Jesus, ele amava. E o que é amor? A palavra diz que a casa que Jesus mais ficava, como eu já disse aqui, era de Lázaro. Era a casa onde ele se sentia bem, era a casa onde ele se alegrava, era a casa onde ele sentia conforto para ele repousar. E quantos não querem ter amigos, né? Quantos necessitam verdadeiramente ter amigos? Porque eu creio que Jesus, naquele momento, quando ele estava ali na casa de Lázaro, quando ele estava ali na casa de Marta, de Maria, não era Jesus, mas era aquele amigo que ali estava. Então eu vejo Jesus agora à vontade, Jesus rindo, Jesus brincando, Jesus ali conversando, falando com Marta, falando com Maria, Jesus ali numa certa liberdade que muitas das vezes ele não podia ter no meio da multidão. Porque ao redor na multidão, como a palavra diz, que nós somos rodeados de uma multidão de testemunhas, embora fosse Jesus, embora fosse aquele que veio para fazer milagre e fez milagre, mas muitos olhos estavam ali. E a maioria dos olhos que estavam ali, onde Jesus estava, não era simplesmente para ver Jesus. Muitos deles eram para acusar Jesus, era para buscar ocasião sobre Jesus. E quantas vezes não é assim com a gente, né? Às vezes você está rodeado de pessoas e você está sozinho. Às vezes você está rodeado de uma grande multidão e você está sozinho de pessoas que vão estar ali pronto para te estender a mão. Pouca liberdade você tem. E de repente Jesus escolhe aquela casa, aqueles amigos, aquelas pessoas, porque a palavra deixa bem clara, né? Aquele que tu amas, e ele dizia bem claro, e isso causava inveja em muita gente. Porque o próprio Jesus, e a palavra diz aqui, que era a casa onde ele chegava, onde ele repousava, onde ele se alegrava, onde ele tinha liberdade. Era diferente, né? Era diferente você chegar em um lugar onde você se sente à vontade. Eu tiro isso, por exemplo, de uma vez que meu pai, depois de muitos anos, né, chegou um dia na minha casa e eu saí da cozinha. Quando eu cheguei na sala, ele estava deitado no meu sofá. Aquilo para mim foi a melhor e a maior visão que eu tive na minha vida. Porque eu nunca vi meu pai com uma liberdade daquela na casa dos meus outros irmãos. Eu nunca vi meu pai tão à vontade na casa como ele estava naquele dia, na casa dos meus outros irmãos, como ele estava na minha casa aquele dia. Então, para mim, aquilo foi uma coisa que marcou no meu coração, porque ele se sentiu bem na minha casa. Não tem coisa melhor no mundo que isso. Você saber que pessoas se sentem bem na sua casa. E quando nós vemos que Jesus, ele tinha essa questão, né? Jesus chegava, e a Bíblia diz aqui que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Você sabe o que é falar amar? E então significa isso um amor diferente. Aquele amor assim de
de cumplicidade, aquele amor de estar junto, aquele amor de sentir alegria, paz, segurança, conforto. E de repente agora as pessoas começavam, chegou diante, viu aquela situação, foi uma ocasião que Satanás escolheu para dizer, e aí, cadê seu amigo? Né? De repente eu fico vendo agora, porque estava ali Marta, estava ali Maria, e Lázaro ali naquela situação agora, e quando aqueles fariseus, um cutucava o outro dizendo, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Cadê aquele que senta aí, aquele que come, aquele que bebe, aquele que nós vemos que quando ele chega tem festa, tem banquete, cadê ele? Né? De repente vem um dar uma cutucadinha, Marta, eu não vi Jesus hoje, e você? Ela, então, eu também não vi. Mas só que tem interessante uma coisa, ela manda chamar. Ela manda chamar. E Jesus era aquele que é interessante hoje, que é assim, hoje, por exemplo, eu estou aqui, mas se alguém quiser falar comigo, vai ligar no meu celular, vai falar assim, olha, eu vou falar, olha, eu estou aqui na casa do Maurício. Então vai vir direto aqui. Né? É fácil. Se de repente liga um parente meu, olha, eu estou na casa do Maurício, passa o endereço, é fácil encontrar. Mas naquela época não, era diferente. Não tinha o celular, não tinha isso, não tinha aquilo. E Jesus era aquele que não tinha parada. Jesus uma hora estava aqui, outra hora estava ali, outra hora estava lá. Mas só que com ele, essa situação era diferente. Porque chama ali as irmãs dele, elas mandam chamá-lo. Então se mandou chamar, ela não disse, olha, vai procurar Jesus. Vai questionar, saber onde ele está. Não. O amigo sabe onde está o outro amigo. É diferente. O amigo somente passa para o outro amigo onde realmente ele está. A localização dele. Né? Não é como a gente vê no celular, olha, fulano está aqui a tantos quilômetros, a tantos metros, daqui a 3 minutos, a 1 minuto. Está a 1 minuto da tua casa. Por que isso? Não, porque aqui a localidade fica marcada, tem um GPS, um celular que agora fica perseguindo as pessoas. Né? Olha, fulano está ali, fulano está lá, fulano está... Mas com Jesus não foi assim. Quem foi que tocou isso? É o coração. O coração do amigo é diferente do conhecido, é diferente do colega, porque colega é uma coisa, colega é aquele que você dá tchau, amigo é aquele que você abraça, amigo é aquele que você encosta no ombro dele, amigo é aquele que você chora no ombro dele, amigo é aquele que às vezes te cata assim pela mão, olha bem dentro do teu olho, faz lágrimas derramar, e isso é o que falta muito hoje, e muitas das vezes nós temos isso e desperdiçamos tudo isso, e de repente o que aconteceu aqui nesse caso, foi justamente isso, continuando lendo aqui, depois disso, quando pois ouviu que estava enfermo, ainda ficou 2 dias. Ainda ficou 2 dias, né? E a palavra continua dizendo aqui, e disseram eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam, verso 7, que ele diz, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disse eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bem. Mas Jesus falava da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava de um repouso, de um sono. Então, Jesus lhes disse abertamente, claramente, Lázaro morreu. E quando a gente diz Lázaro morreu, eu fico vendo aqui Jesus dizendo aos discípulos, todos atônitos ali, todos ali de olho arregalado, olhando para ele, dizendo assim, mas, peraí, como assim morreu? E o Senhor fala com essa calma. É que eles ainda não tinham entendido que a última palavra, a palavra dele anterior foi, eu vou despertar ele desse sono. Eu vou trazer ele novamente à vida. Então, quando nós vemos que um amigo, quando verdadeiramente ele ama, Deus ele prova o coração. Deus ele prova esse amor. De que maneira nós realmente amamos. Como nós amamos. Né? E assim é na nossa vida, no nosso coração. Jesus ele nos chama por amigo. E muitas vezes nós pegamos esse amigo e colocamos ele do lado de fora. De que forma nós colocamos ele do lado de fora? Jesus é aquele que está conosco o tempo todo. Mas só que tem coisas que tira Jesus da nossa presença e coloca para fora. E o que seria isso, pastor? Seria a mentira, a falta da confiança. Muitas das vezes essas coisas não têm comunhão com ele.
Isso que nós temos que afastar de nós. É isso que nós temos que procurar entender, que não tem comunhão luz com trevas. Ainda que nós sejamos ali caminhantes e errantes, nós temos que entender uma coisa. Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele visita no oculto, no escondido, no profundo. E Ele vê no nosso coração aquele desejo de caminhar retamente, de não ter conivência e muitas das vezes também não ser conveniente com determinadas situações. E o que Deus faz? Ele entra com a providência, ele resgata, ele desperta do sono. O que Jesus mais quer em nossa vida é nos despertar do sono. E quantas vezes nós não entendemos esse mistério? Nós achamos que por passarmos por alguma situação, ele nos abandonou, ele deixou de ser amigo, ele deixou de olhar para nós, porque de repente agora aqueles fariseus, quando vê ali aquele mensageiro voltando, e Marta e Maria olhando assim comprido, será que Jesus está com eles? Não, não estava. E de repente chega o recado, olha, ele vai vir, mas não é agora. Você já imaginou isso? Como é que não ficou o coração dela? Talvez o coração dela ali acelerou, e aqueles homens que estavam, aquelas pessoas que estavam em torno, começou a olhar para ela e está dizendo, hein, que amigo, hein, que amigo. Cadê seu amigo? Seu irmão está aqui, vai morrer, e de repente, cadê seu amigo? Porque é assim que funciona. Quantas pessoas não falam isso para a gente quando nós estamos dentro de algumas situações, né? Não serve a Deus? Por que está passando por isso? Não serve a Deus? Por que a casa está desse jeito? Não serve a Deus? Por que a vida está desse jeito? Não serve a Deus? Por que isso aconteceu? Não serve a Deus? Por que permitiu que morresse? É assim que funciona. Nós vivemos com acusadores à nossa volta, mas só que tem um detalhe. Nós vivemos com acusadores ao nosso derredor, mas ao nosso ao redor estão os anjos do Senhor. E quando os nossos olhos não estão ali cegos para aquilo que Ele nos falou, olha, eu vou despertar desse sono. Essa situação não é para que venha envergonhar, não é para que venha morrer, não é para que venha entristecer, mas é para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. O que nós temos que aprender é uma coisa, que quando Jesus ele nos chama por amigo, um amigo jamais envergonha o outro, um amigo jamais decepciona o outro, um amigo jamais desonra o outro. E Jesus jamais desonraria Lázaro, Jesus jamais desonraria Marta, Jesus jamais desonraria Maria. Mas de repente, ficou aquela coisa no coração pensando, mas cadê ele? Creio eu que elas devem ter abaixado a cabeça e ali pensado, não, nosso amigo não nos abandonou. E chegando o tempo, ele diz, olha, vamos, porque ele estava distante, né, de 3 dias. E a palavra diz que, chegando, pois, Jesus encontrou já 4 dias. Olha só, 4 dias. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Oi? 13. E diz, mas Jesus... Estava 13 não, isso. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no 7. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E volta para lá, e respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. E disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que lá não estivesse, para que creiais, vamos ter com ele. Aleluia. Disse depois Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? E chegando, pois, Jesus, encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estados, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se meu irmão não teria morrido, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir.
Olha só. Teu irmão há de ressurgir. E disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E declarou Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Olha só. Isso quer dizer que ainda que muitas pessoas olhem para você e digam que os teus sonhos já acabaram, isso é para você ficar tranquilo. Porque se o teu sonho é sonho de Deus, o sonho de Deus jamais morre. Jamais. A promessa de Deus jamais volta atrás. Porque quando Ele fala, Ele vela pela sua palavra para quê? Para que se cumpra. E tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, não é, como eu já disse, para que nós venhamos ser envergonhados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas às vezes nós não compreendemos o que significa chamado e escolhido. Às vezes nós ficamos nos perguntando, mas poxa, eu sirvo a Deus, eu procuro fazer tudo direito. É justamente isso, nós somos servos de Deus. E a partir do momento que nós somos servos, e uns servos com diferença, chamado amigos, é aí que Ele vai mostrar o quanto Ele nos ama. De que forma? Nos livrando na cova, não da cova. Porque muitas vezes nós esperamos isso, que Ele nos livre da cova. Às vezes nós esperamos que Ele nos livre da fornalha. Será que seria assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles conseguiram mudar o nome dele, mas o propósito de Deus eles jamais conseguiriam mudar. E o propósito de Deus é que todos vissem através daqueles meninos, daqueles jovens, que o Senhor é Deus. E servisse a Ele. Né? Nós vemos que Daniel era muito temente, e de repente agora o que sobrou para Daniel, por causa do temor que ele tinha a Deus, era a cobra preparada por quem? Pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Então você vê a diferença entre amigos da terra e amigos no céu. É uma grande diferença. Às vezes você se decepciona com pessoas, mas Deus jamais vai decepcionar você. Às vezes você tem uma amizade na qual você deposita uma grande confiança. E ali vem a tristeza no coração, uma decepção, uma tristeza que a ponto de você achar que tudo acabou. Mas só com Jesus é diferente. Quando acha que tudo acabou, Ele está começando e começando com uma letra maiúscula para que o nome dele seja glorificado. É a bênção. O escolhido é exatamente assim. O escolhido ele tem uma grande recompensa. O chamado ele vai ser salvo. O escolhido ele vai ser honrado. É diferente. E o que nós esquecemos é exatamente isso. O que nós queremos? Somente ser salvos, que não é somente isso, é algo muito grande. Porque eu lembro que uma vez eu tive um sonho, nesse sonho, Deus falava comigo, o que você acha que eu tenho para você? E eu disse, olha, o que eu mais quero, o que eu espero, a minha salvação, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí, e eu agradeço a oportunidade que o Senhor está me dando, a salvação. E ali naquele sonho, aquela voz dizia fortemente, isso é pouco. Agora eu te pergunto, o que seria mais pouco? O que seria pouco? Será que a salvação é pouco? Será que você ser salvo, você ir morar lá no céu é pouco? Para nós é muito, né? Mas naquele dia, naquele sonho, Deus me disse, isso para você é pouco. Então se seria pouco a salvação diante de Deus, imagine então o que Ele não tem preparado. Então quando você é escolhido, Deus ele não vai somente te salvar, mas Ele vai trazer a grande honra sobre a tua vida. Ele vai trazer aquilo do qual nós vemos a palavra dizendo lá no livro de Apocalipse. Quem são esses? Ah, esses são aqueles que comeram o melhor da terra. Esses são aqueles que tudo que pediam eu dava. Esses são aqueles que eu criei mimado. Não. A palavra diz assim, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Então hoje estão aqui em destaque. Estão vestidos de branco e dignos da honra da qual eu tenho preparado para os meus escolhidos. É diferente. Agora nós temos uma escolha. Nós somos escolhidos. Mas nós também temos uma escolha. Nós vamos ser somente chamados ou nós vamos realmente honrar por ter sido escolhidos? Eu creio que a nossa vontade é, Senhor, eu quero continuar sendo o seu escolhido. E para que nós venhamos continuar sendo ser escolhido de Deus, é nós não indagarmos demais o trabalhar dele, o manifestar dele, essa enfermidade, aquela situação, aquela questão, não. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. A minha vida foi colocada nas mãos do Senhor. E então, se eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, eu espero com paciência. Eu não preciso dizer, Senhor, apressa em vir meu socorro, porque eu sei que Ele salva o seu ungido e Ele é um socorro bem presente no momento exato. Glória a Deus. Ele não veio no tempo em que as pessoas queriam. Ele não veio no momento que os amigos de Marta e de Maria, e talvez até supostos amigos de Lázaro, queria que Jesus saísse correndo e largasse tudo. Não.
ele disse, olha, pode deixar que eu vou. Então o que ele esperava daquilo? A confiança. Marta, mesmo sabendo que Jesus era o amigo, eu fico vendo aqui interessante que Marta é aquela mesma que quando Jesus foi à casa dela, o que Marta fez? Ficou limpando a casa. Ficou ali limpando a casa. E o que Maria fez? Assentou aos pés dele. De repente ele ouve agora Marta dizendo, Senhor, diz para Maria me ajudar aí. E ele disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Enquanto você está fadigada aí, Maria está aqui sentada ouvindo. Então vocês hoje escolheram a melhor parte. É ouvir o Senhor dizer para você, eu vos tenho por amigo. Glória a Deus. Ser amigo de Deus. Mas ser amigo de Deus não é fácil, não. Ser amigo de Deus é você confiar nele. Ser amigo de Jesus é você confiar nele. Da mesma forma que ele confiou em você. Ser amigo de Jesus é você ter certeza de uma coisa. Você vai ter que ser separado do mundo. Ser amigo de Jesus não é, agora eu estou no mundo, estou com Jesus. Não, ser amigo dele é realmente se entregar para ele. É realmente crer que o que ele tem para a tua vida é promessa. E a promessa dele é aquela que não volta atrás. A promessa dele não é aquela que vai estar com você enquanto você está no bem bom. Não é como aqueles amigos que estão contigo, como os amigos do filho pródigo, que estavam com ele enquanto ele tinha para gastar, enquanto ele tinha para dar, enquanto ele tinha para entregar. Não. Jesus é aquele amigo que chega naquele momento, como chegou na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Depois que ela tinha gasto tudo que ela não tinha mais nada a oferecer, Jesus chegou naquela hora e mudou a história dela. Não é assim, Jesus, pessoal. Talvez você está no teu coração pensando que você precisa fazer o melhor. E o melhor é você entregar isso, entregar aquilo. Não. E o melhor que você tem que entregar para Jesus é aquilo que não interessa para ninguém. É o seu coração, é a sua confiança, é a sua fé nele. Então que nessa noite nós devemos entender uma coisa. Muitos foram chamados, mas nós fomos escolhidos para estar aqui nessa noite. Ah, mas houve muitos, como o Maurício disse, recusaram. Mas o que Deus queria em particular é com a gente que está aqui hoje. É com a gente. Então isso é importante. Então quando nós somos chamados amigos de Jesus, há uma responsabilidade nossa. Há um compromisso assumido com Ele. De que maneira? Que o nome dele seja glorificado. E como que o nome dele será glorificado? Quando eu recebo os feitos dele e não guardo somente para mim. Quando eu recebo os feitos dele, seja uma cura de uma dor de cabeça, seja uma unha encravada, seja um câncer, seja recebido de Jesus, eu vou anunciar os 4 campos do que ele fez na minha vida. A grande mudança. Sermos testemunho. Isso é quando nós nos declaramos verdadeiramente amigos de Jesus. Sermos sinceros, sermos fiéis a ele, sermos leais a ele. E o mais que nós queremos, que esse amigo sempre se sinta bem na nossa casa. Que esse amigo sempre sinta o prazer de estar na nossa casa. Que esse amigo não precise ser chamado, mas que quando ele chegar, a porta sempre vai estar aberta para ele, no momento que ele chegar. Amém? Eu gostaria de orar com vocês e tenho certeza que nessa noite, eu sei como vocês, porque eu sei de mim, mas de repente hoje, no seu coração, você quer que esse amigo esteja na tua casa, porque não tem coisa mais importante, principalmente nesses dias, de hoje, a amizade, a sinceridade. O que foi, pastor? Foi louvado. A sinceridade, E essa confiança que é estar na presença do Senhor. A pastora é meu relógio. A pastora, quando ela olha para mim, é porque já está na hora de eu parar. Então eu sou obediente, Então eu sou aquele que obedece. Então, vamos louvar?